Nós vamos ler o Salmo 145, irmãos, do verso 1 ao 13, e esse texto está relacionado também com a pregação dessa manhã. Salmo 145, verso 1 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericórdio é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graça, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade e do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar, pedindo ao Senhor misericórdia sobre nossas vidas. Ó Senhor, nós já temos o privilégio maravilhoso, Senhor, de fazermos orações a Ti, tendo a convicção que Tu nos ouve. Que Tu ouve a oração dos Teus servos, da Tua igreja. Deste-nos também o privilégio, Senhor, e a grande bênção de podermos cantar as maravilhas da Tua obra, que Tu és grande e incomparável, que Tu és o nosso grande Rei soberano. Neste momento, Senhor, nós iremos ouvir a pregação do Santo Evangelho. Ó Deus, e clamamos a Ti, pedindo a Tua misericórdia, porque precisamos, temos necessidade, Senhor, de ouvir a Tua voz, de ouvir o Teu ensino, a Tua admoestação, para sermos conduzidos em um caminho de santidade, Senhor. Para neste mundo cruel, mesmo no vale da sombra da morte, sermos conduzidos em paz, reconhecendo o Teu cuidado, reconhecendo o Teu amor e a Tua misericórdia. Por isso ajuda-nos, Senhor. Fala ao nosso coração, nos ensina, pois nós precisamos de Ti. Essa é a nossa oração, Senhor, clamando por Tua benevolência, por Tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Queridos irmãos, hoje iremos aprender um assunto muitíssimo importante que envolve toda a nossa vida, que envolve o propósito da nossa existência, o que estamos fazendo aqui, o porquê fazemos parte da igreja, algo pelo qual lutamos, algo que diz respeito ao amanhã, ao futuro, a razão de nossa batalha neste mundo. Hoje falaremos justamente sobre a segunda petição na oração dominical que Cristo nos ensinou. Nós já aprendemos a exaltar primeiramente nossa oração, reconhecendo a sua glória e majestade, a sua santidade, ao mesmo tempo que perceber também a sua misericórdia em nos fazer filhos por meio de Jesus Cristo. Aprendemos como não é a primeira petição, aquilo que tem que vir à frente de nossa oração, que Deus nos conceda que venhamos conhecê-lo de maneira correta, para que assim venhamos o santificar, glorificar o seu nome. E agora Cristo, na segunda petição, nos ensina justamente algo muito importante acerca do governo de Deus, acerca da vontade de Deus, que deve ser realizada em nossas vidas, que deve ser de fato algo aceito e amado por seus servos. O dia do Senhor 48, na pergunta 123, nós lemos bem assim: qual é a segunda petição? A resposta: venha o teu reino. Essa é a segunda petição. Nós começamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, venha o teu reino.
Essa é a segunda petição, isto é, que nos governes pela tua palavra e espírito, de tal modo que cada vez mais nos submetamos a ti, que protejas e faças crescer a tua igreja, que destrua as obras do diabo, todo o poder que levante contra ti, e toda conspiração contra a tua palavra, que faças todas essas coisas até que venha a plenitude do teu reino, em que serás tudo em todos. Então isso é o ensino do nosso catecismo acerca dessa segunda petição, venha o teu reino. Mas afinal de contas, o que é o reino de Deus? Nós falamos muito sobre reino e podemos perceber na Escritura, não é? A menção sobre o reino o tempo todo. Se nós olhamos para o Evangelho de Mateus, não é? Para o Evangelho de Marcos ou de Lucas, nós vamos perceber de maneira bastante clara a unidade que esses textos têm em falar o tempo todo sobre o reino de Deus. Nosso Senhor veio anunciando, pregando o reino de Deus. Na verdade, nós podemos ver o reino de Deus em toda a Escritura. Mas a pergunta é, o que é o reino de Deus? Não pode ser uma coisa vaga. Quando nós aprendemos de Cristo, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, nós temos que compreender bem o que é o reino. Porque senão estamos fazendo uma busca, não é? Um pouco sem sentido, sem entender muito bem o que estamos buscando. Qual é a razão disso? Então a pergunta a ser respondida para nós hoje também, irmãos, é o que é o reino de Deus? Nós vamos ler o texto ainda de Mateus 4, Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 13, verso 1 ao 17. Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 17. Diz bem assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos, e o serviram. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região em sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Até aqui, meus irmãos. Nós podemos ouvir então acerca do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Lembrando do texto de Daniel 2:44, nós lemos bem assim: mas nos dias desses eis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel, capítulo 2, verso 44. Ou seja, nós vemos aqui no texto de Daniel, não é, dessa profecia, uma comparação do reino de Deus, do reino eterno de Deus, não é, em comparação com os reinos terrenos, mostrando que o reino de Deus, que é eterno, iria prevalecer sobre todos os reinos terrenos. Esse reino iria prevalecer para sempre, iria destruir cada reino deste mundo, para que ele somente existisse. Então nós percebemos essa comparação. Por isso, ao pensar sobre o que é o reino de Deus, irmãos, quando observamos a verdade da Escritura apresentada sobre o reino de Deus, nós podemos justamente pensar sobre governo, sobre vontade, a vontade soberana de Deus realizada em todo o mundo. É possível então fazer, não é, uma breve comparação, que é bastante didática, na verdade, para compreendermos bem o que é o reino de Deus. Pensemos, por exemplo, no reino dos homens, no reino do mundo, no reino onde nós estamos vivendo. Não é? Todo o desenvolvimento da cultura, o território que nós habitamos, o domínio, sobre os avanços, sobre as leis,
o modo de viver, a subsistência, sobre segurança e até sobre política. Tudo isso que nos rodeia diz respeito ao reino que nós pertencemos. Em um reino, é isso que existe. Há toda uma cultura presente, uma maneira de viver, uma maneira de compreender a vida. Num reino, há um rei, há um líder soberano e há os seus súditos. Então essa é a organização do reino, não é? Dos reinos do mundo. E essa organização que dá sentido a tudo que nós vemos, não é? Que explica o porquê de muita coisa, que explica toda essa organização, é apenas um reflexo limitado, um reflexo simples, não é? Imperfeito, do grande reino de Deus. Então, o que nós vemos aqui neste mundo, não é? Sempre quando nós olhamos a organização, as leis, a moral, o propósito, culto, a vida da igreja, tudo isso é um reflexo, não é? Da grande verdade na presença de Deus, do seu reino, da sua vontade, da sua justiça, que é manifesto nesse mundo, depois do pecado de maneira imperfeita. Então isso diz respeito ao reino de Deus. A diferença então do reino dos homens, o reino que nós vivemos, para o reino de Deus, não é? O reino então dos homens é uma expressão desse reino, é um reflexo desse reino de Deus, mas a diferença é que no reino dos homens nós fazemos a nossa vontade. Nas sociedades afora, os homens lutam pelos seus próprios anseios, os seus anseios pessoais. Eles querem realizar a sua vontade na terra. Eles querem crescer e serem poderosos, serem conhecidos. Eles querem cada vez mais buscar território. Enquanto no reino de Deus é a vontade de Deus, a única vontade realizada. A única vontade realmente válida e amada. A vontade que é honrada pelos seus súditos. É sobre isso então que nós devemos pensar sobre o reino de Deus. Aqui no Brasil, não é? Nós também somos um reino. Mas eu creio que pensar no período histórico onde era mais comum o sistema político monárquico, né, a monarquia, é mais até simples de compreender também essa questão do reino de Deus. Embora podemos fazer comparações com a nossa situação no Brasil também. E pensando na monarquia, especialmente de Israel, que foi organizada por Deus, não é? Foi organizada baseada nos princípios da lei de Deus. E, portanto, se diferenciava, com certeza, das demais monarquias, dos demais reinos. Ao observar, então, o reino no mundo, não é? Ou até uma república, como é o nosso caso aqui, nós podemos ver que existem poderes que governam esse reino. Nós temos o presidente aqui como figura central do governo, de autoridade do nosso país, não é? Junto com os seus parlamentares, com os seus ministros, com as pessoas que estão ali compondo todo o governo. Então nós temos 3 poderes específicos no Brasil para organizar politicamente o nosso país. E então dar assistência aos seus cidadãos, cuidar dos seus cidadãos, prover segurança, liberdade, tudo isso é provido pelo governo. Não é? Em Israel assim também funcionava. Quando pensamos então na figura de um rei humano, o poder do rei é justamente esse, a função do rei é justamente essa. É, primeiro, proteger o seu povo. O rei precisa guardar o seu povo dos inimigos. O rei tem que organizar o país de maneira militar, preparar soldados para sempre prevalecer a paz em seu reino. Ele precisa guardar a paz no seu reino. Tem que proteger as famílias do seu reino. Não é? O rei também precisa prover, na verdade, uma boa economia para o seu país, para o seu governo, para que o povo não sofra necessidade, para que o povo tenha liberdade para empreendimento, para crescer, para poderem trabalhar e conseguir o seu sustento. O rei tem que prover tudo isso. O rei tem que julgar. O rei tem que ser aquele que é o exemplo de juízo. Ele julga retamente, ele deve julgar retamente, não é? A fim de que a injustiça não prevaleça em seu reino. Essas são as funções atribuídas a um rei terreno. Não é? E é justamente sobre isso também que nós temos que pensar acerca do reino de Deus. O reino de Deus também se refere justamente a isso, não é? Ao seu governo, à sua justiça, ao seu domínio sobre tudo. Então, quando pensamos em território, em um reino humano, também pensamos em território do reino de Deus. Aonde vai a autoridade, o domínio de um rei terreno, como por exemplo na época das navegações, né, na Idade Média, século XVI, quando eles começaram a desbravar os mares e tentar buscar novas terras, aonde eles chegavam, eles decretavam ali, não é, como sendo território de seu país, de seu reino, não é? Ou seja, aonde ia o território daquele reino, ali chegava a soberania do rei daquele país. Então, mesmo estando aqui no Brasil, houve um tempo onde nós éramos colônia de Portugal, respondíamos diretamente ao rei de lá. Estamos aqui, mas na época, não é, a soberania do rei de Portugal dominava aqui. Aonde vai o território do rei, ali vai
o seu domínio, a sua autoridade, a sua soberania. Quando pensamos então em reino de Deus, é da mesma coisa que estamos falando. De uma maneira, claro, ampla, perfeita, incomparável, mas é justamente disso que estamos falando. O reino de Deus, sim, é todo o seu domínio, é todo o seu território, é aonde a sua vontade é cumprida perfeitamente. Esse é o reino de Deus, não é? E é justamente nisso que devemos pensar, irmãos. O reino de Deus é o seu governo, é a sua autoridade, é a sua soberania. E Cristo nos ensina justamente isso, em Mateus 6:33. Buscar em primeiro lugar, como prioridade, o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, o governo de Deus deve ser a meta, o nosso alvo como cristãos. Esse reino de Deus, que é perfeito, que hoje nós conseguimos ver no mundo nenhuma demonstração, não é, fiel desse reino. Todo o reino que nós olhamos no mundo é um reino imperfeito. Aqui em nosso país acontecem injustiças demais. Em cada monarquia também na história, muitas injustiças aconteceram. Muitas injustiças. Houve o tempo que levantou-se reis absolutistas, reis que eram realmente soberanos, que se pregavam como deuses diante do povo, né? Como o próprio Deus ali, e dominavam absolutamente tudo. Então, no mundo, nós vemos exemplos de reinos que são realmente terríveis, não é? Que são corruptos. Então, como podemos perceber? Será que já houve uma demonstração perfeita do reino de Deus aqui nessa terra? Ou é apenas um anseio futuro? Na verdade, irmãos, esse reino já esteve aqui. O reino de Deus já se manifestou aqui nesse mundo, não é? Já mostrou a sua glória neste mundo. Por isso vamos observar o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 31. Gênesis, capítulo 1, do verso 26 ao 31. Vamos observar a manifestação do reino de Deus. Diz bem assim, Gênesis 1, verso 26 ao 31. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. O que podemos observar aqui então, irmãos? Basta observar esse contexto da criação, do verso 1 até aqui, só relembrando isso aí, não é? Que nós podemos perceber Deus criando todas as coisas, não é? Mas a criação de Deus não é uma criação sem propósito, sem organização. Deus não criou uma selva, não é? Vamos dizer assim, que não tinha uma ordem, que era algo sem sentido. Mas tudo que Deus criou tinha uma ordem muito bem estabelecida, e Ele não só criou um reino neste mundo, não é? Mas Ele criou um local especial para manifestar esse reino, que é justamente o Éden. E no Éden colocou o homem, a sua imagem e semelhança. E o que Deus deu ao homem? O que Deus deu à humanidade em Adão e Eva? Deus deu domínio sobre tudo. Nós vemos aqui que Deus deu autoridade para Adão e Eva com relação a tudo, para que eles pudessem dominar sobre todos os animais, sobre toda a criação. Eles poderiam desfrutar da criação e eles deveriam guardar a criação, preservar a criação. Aqui nós percebemos, quando Deus fala que eles deveriam crescer e se multiplicar, serem fecundos na terra, que eles receberam uma ordem, irmãos, o que nós chamamos de mandato cultural, de desenvolvimento da criação. O homem deveria explorar a terra. O homem deveria compreender a glória de Deus na terra, em tudo que Deus criou, atribuindo sempre glória ao Criador. O homem deveria organizar a terra. Por isso Deus o colocou em um jardim, em um santuário, em um lugar organizado. Adão e Eva não eram como Tarzan, ou Mogli, o menino lobo, ou Jorge, o rei da floresta, um pouco mais de comédia, não é?
Adão e Eva não tinham a ver com isso. Não tinham a ver com isso. Eles receberam compreensão de Deus, não cresceram como animais no mato, mas receberam do Senhor, não é? Inteligência, dons excepcionais, liberdade. Eles foram criados sem pecado, com capacidade para conhecer a Deus e honrá-lo e adorá-lo para sempre. Eles receberam tudo isso do Senhor. Ou seja, o que Deus estava fazendo ali? Estabelecendo um reino e colocando um rei sobre esse reino. Deus é o grande rei do universo, mas ele manifesta a sua glória expressando isso em um rei humano. Ele colocou ordem no mundo. Todo o universo é regido por leis que Deus determinou. E nós estudamos isso, não é? Por meio da física, por meio da ciência, no sentido geral. Mas Deus criou todas as coisas e colocou ali Adão, não é? Para ser o rei neste mundo. Eva para ser a rainha neste mundo. Eles como rei e rainha, como autoridades, não é? Como líderes federais da humanidade, da criação, tinham autoridade sobre tudo. Isso é o papel de um rei. E eles não receberam apenas a bênção, irmãos, de desfrutarem daquele paraíso, daquele reino perfeito, maravilhoso. Não. Eles receberam a missão do Senhor de também, como reis, protegerem aquele lugar. Eles deveriam guardar o jardim. Eles deveriam guardar aquela bênção que o Senhor havia dado e desenvolver essa criação. Não é? Quando nós observamos a situação da queda, por exemplo, nesse reino, nós já vemos, não é? Os reis tendo que agir em uma batalha. Quando o inimigo entra ali, quando o diabo entra ali, ele vem justamente para batalhar contra os guardiões, contra os reis que Deus colocou ali, Adão e Eva. E ali é travada uma batalha, porque Deus deu uma ordem a esse rei. O rei, não é? O coração do rei humano deve estar inclinado ao coração do rei que é Deus, o rei soberano do universo. Adão deveria cumprir a lei do Senhor. Esse era o pacto, esse era o acordo pactual. Se Adão e Eva, como líderes federais da humanidade, tivessem obedecido, estamos analisando por uma ótica, não é? De que Deus de fato deu condições perfeitas para eles cumprirem isso, não é? A lógica é que eles poderiam ganhar a vida eterna por sua obediência. Eles estavam ali diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles não tinham alcançado o direito de tomar do fruto da árvore da vida. Para alcançar esse fruto, para alcançar a vida eterna, eles precisavam vencer o diabo, vencer essa batalha. O diabo ia estar ali para atacá-los, e eles deveriam voltar o coração deles para Deus. Eles deveriam lembrar, nós temos um Senhor, um Deus todo-poderoso, e a Ele nós obedecemos. Vencendo o diabo, eles receberiam o direito de tomar do fruto da árvore da vida. Os reis dessa terra, não é, poderiam ter avançado muito. Nós sabemos que na ótica da soberania de Deus, tudo está acontecendo como Ele quer, porque Ele está manifestando a sua glória. Mas naquele momento, verdadeiramente, na nossa própria experiência de vida e no relato da Escritura, o que Deus deu ao ser humano foi reais condições de obediência. Eles tinham poder para tal. Não eram pecadores, tinham dons, conheciam a Deus de maneira correta. Diferente de nós hoje, que temos dificuldade para compreender a Deus. Se nós conhecemos a Deus aqui, se vocês creem no Deus Todo-Poderoso e confiam no Evangelho, não é porque vocês são inteligentes, não. Se eu leio o texto da Palavra de Deus e explico, exponho, não é porque eu sou um doutor, um inteligente. Isso não tem nada a ver com isso, não. Conhecimento por conhecimento nós conseguimos alcançar de todas as formas. Fomos criados para conhecer. Mas conhecer a verdade oculta aos olhos dos homens mortos é um dom de Deus. Nós só conhecemos a Deus e cremos no seu Evangelho por causa dele mesmo. Hoje essa é a realidade. Hoje isso é um milagre em nossas vidas. Mas quando Deus criou Adão e sua esposa Eva, eles não precisavam disso. Eles poderiam conhecer a Deus de maneira correta. Mas diante do diabo, diante do inimigo do reino de Deus, Adão e Eva, como guardiões, como protetores do reino de Deus aqui na terra, que era o Éden, eles não se mantiveram fiéis e caíram. Foram derrotados diante do diabo. Ouviram a voz do diabo e rejeitaram a voz do Senhor. E, portanto, por seu pecado, por sua desobediência, eles perderam a bênção de permanecer no reino de Deus. Foi naquele momento, irmãos, que o reino se ocultou deste mundo. Qual é o relato de Gênesis 3, da expulsão? Deus diz ao casal em Gênesis 3,
para que eles não tomem do fruto da árvore da vida e vivam eternamente. Deus os colocou para fora do jardim do Éden. Deus selou a entrada para aquele ambiente. Acabou, nesse sentido, a comunhão natural que eles tinham. Eles foram expulsos da presença de Deus e, portanto, o reino se ocultou deste mundo. Mas houve um momento em que o reino estava aqui, presente, onde não havia pecado, onde Deus era honrado. Mas o rei terreno, o nosso rei Adão, o nosso representante, falhou, perdeu a batalha. Infelizmente não cumpriu o seu papel de rei e não nos protegeu, e não nos guardou. De tudo isso, irmãos, que é na verdade uma história terrível, que mostra a nossa derrota, a derrota do nosso representante, que nos condenou, que nos afastou de Deus. Deus ainda assim, apesar de nossa falha, Deus mostra a sua misericórdia. Porque assim que o homem cai, antes mesmo de expulsá-lo do Éden, de expulsá-lo do seu reino, o que Deus faz? Deus promete aquilo que nós chamamos de evangelho. E essa promessa diz respeito justamente a um rei. O que o Senhor diz em Gênesis 13:15: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa promessa em Gênesis 13:15, que nós chamamos de proto-evangelho, é uma promessa de restauração desse reino que foi perdido. O reino de Deus agora foi oculto. Eles seriam expulsos da presença de Deus. Mas antes mesmo de serem expulsos, Deus promete restaurar esse reino. E o que Deus está prometendo aqui? Deus está prometendo um outro rei. Adão era o rei, o cabeça federal, o cabeça pactual da raça humana. Deus está prometendo um segundo Adão. Deus está prometendo um segundo rei, um rei que não vai falhar como esse. Um rei que vai de fato manter a sua palavra fiel e vai guardar a lei do Senhor e não vai desonrar a Deus. A promessa então aqui, que nós chamamos de proto-evangelho, é a promessa de um outro rei. O rei que eu criei, ele falhou, mas eu enviarei um outro rei, e esse não falhará. Ele disse que esse rei iria esmagar a autoridade do diabo, pisar a sua cabeça, ferir a cabeça da serpente, acabar com a autoridade. Essa promessa então é a promessa de restauração. E nós podemos ver isso, irmãos, de maneira tão clara. A grande descrição linda desse rei, de maneira um pouco mais clara do que está aqui em Gênesis 3, né? Desse rei. Como será esse rei? Vamos observar essa descrição na palavra de Deus. Abram as suas Bíblias em Salmos 45. Vamos, de fato, glorificar a Deus, ouvindo a palavra, lendo a palavra, que mostra justamente isso, a descrição desse rei prometido. Salmos 45. Esse salmo detalha um pouco mais sobre o caráter desse rei prometido. Não é esse rei que deveria restaurar esse reino. Do verso 1 ao 8. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Os teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente, pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Essa mesma verdade aqui do Salmo 45 é justamente o que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, verso 8 e 9, afirma sobre Jesus Cristo. O teu trono, ó Deus, subsiste para sempre. Referindo-se justamente a esse rei que tem um cetro de justiça, que ama a verdade, que ama a justiça e abomina a impiedade. É isso que é dito sobre Jesus Cristo. E é isso, irmãos, que é dito também no Salmo 2, que nós acabamos de cantar.
O Salmo 2 fala justamente sobre isso, sobre o ungido do Senhor, aquele rei que ele mesmo estabeleceu sobre o seu Monte Santo. Ou seja, um rei prometido, que é perfeito, que não é como o primeiro Adão. O segundo Adão é perfeito, é forte, é o próprio Filho de Deus, e ele tem poder e autoridade. Deus o estabeleceu como rei eternamente. É sobre esse rei que nós ouvimos, irmãos. Essas são as promessas do Evangelho. E Deus foi revelando, não é isso que foi dito a Adão e Eva ali, antes de serem expulsos, como promessa antes de saírem do paraíso, do reino de Deus. Isso foi sendo ratificado em cada família do povo de Israel. Famílias antigas antes de haver uma nação. Adão ouviu, Abel creu também nessa verdade, não é? Sete, Enós, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, todos eles ouviram essa promessa. Todos eles aguardavam ansiosamente pelo Rei Salvador. Essa era a expectativa que havia em Israel. Cada vez que uma mulher engravidava, cada vez que uma família estava prestes a ter um filho, a expectativa era essa. Será que é o meu filho? Será que é o meu filho que é o grande rei, o salvador de Israel? Havia essa expectativa. Isso explica o porquê que Ana era tão triste, porque não podia ter filhos. Porque para uma mulher de Israel, não poder ter filhos era uma desgraça. Era o maior castigo de todos. Nem ter a expectativa de que talvez, veja, talvez do meu ventre venha nascer o Messias, o ungido, o rei prometido. Essa era a expectativa de ter filhos. Por isso eles amavam ter filhos. Por isso eles realmente criam quando o Senhor dizia que os filhos são a herança do Senhor, são a bênção do Senhor. Essa foi a expectativa. E Deus abençoou, não é, na plenitude dos tempos, Maria com essa bênção maravilhosa. Irmãos, Deus revelou então que ele enviaria o rei. Mas tem um detalhe. O Senhor, tendo prometido um rei eterno, um rei perfeito que não falharia como Adão, o que um reino tem? Quais são as características principais de um reino? Um rei e súditos. Um reino é dividido assim, de maneira geral. Se nós falamos de um reino, há uma liderança, há um governo e há os súditos. Há leis que regem isso. Então Deus prometeu um rei, mas um rei para governar sobre quem? E é por isso que, por meio dessas famílias, Deus ratificando a sua promessa, não é? Reforçando a sua promessa de um rei, começou a formar um povo. Foi por isso que Deus chamou Abraão. Foi por isso que Deus deu promessa a Abraão: tua descendência será numerosa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus estava falando justamente sobre isso, sobre a preparação de um povo para esse rei prometido. Nós vemos isso, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 14, verso 2, quando o Senhor diz: pois vocês, falando a Israel, aos filhos de Abraão, pois vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Deus estava ali por meio de Israel, preparando uma nação santa, um povo adquirido, um sacerdócio real, súdito para o rei prometido, para um rei que governasse sobre um povo santo. E é isso que Deus foi preparando na história da redenção, por meio de Abraão, pelos filhos de Abraão. E essa é a mesma verdade que nós ouvimos quando o apóstolo Pedro, não é, na primeira carta, capítulo 2, versículo 9, refere-se à igreja. Ele fala para a igreja justamente isso: vocês são a nação eleita. Vocês são, não é, o povo santo, a raça eleita, o povo adquirido, o povo que foi comprado pelo Senhor. O sacerdócio real, vocês são esse povo que Deus preparou, não é, para o seu filho, para o rei ungido. O Senhor, irmãos, foi tornando essa promessa do rei ainda muito mais clara. Ele foi deixando claro, por meio dos profetas, como seria o nascimento desse rei, como esse rei chegaria até nós. E aí nós vemos em Isaías 7,14, justamente isso: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Veja, a cada geração Deus foi deixando isso mais claro. Aquela promessa feita lá no Éden ainda, antes de expulsar a raça humana, Adão e Eva, não é, do seu reino, essa promessa foi sendo ratificada, foi sendo explicada cada vez mais, ficando mais clara.
Aí nós lemos ainda mais, para entendermos de maneira mais clara em Isaías 9, versos 6 e 7. Ouçam com atenção, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ouçam isso, e o governo está sobre os seus ombros. É a promessa de um rei, não é? Daquele que vai governar com justiça o povo de Deus. E o governo está nos seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio. Ouçam isso, irmãos. Olha o que o texto está dizendo de Isaías. Esse rei, ele vai estender o seu domínio. Ele vai expandir o seu reino. O seu domínio vai ficar, de fato, claro em todo mundo. A promessa sobre esse rei é justamente isso. O domínio dele vai expandir, vai crescer. Ele diz mais: e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías 9, versos 6 e 7. Vejam que promessas claras sobre o rei. Sobre um rei que tem um reino e que vai expandir o seu domínio, que vai expandir o seu reino. Então, quando nós pensamos em reino de Deus, temos que pensar de fato em uma nação, em um povo, em um domínio, em um governo. É sobre isso que o reino de Deus fala. Essa é a promessa do Evangelho. E então, finalmente, depois de tantas promessas, de tantas explicações e de consolação para o povo, não é? O rei chegou a este mundo. Nós vemos justamente isso nos Evangelhos, o nascimento de São Jesus Cristo. E quando nós lemos agora o texto de Mateus, capítulo 4, lemos do verso 1 ao 17, especificamente verso 16 e 17, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque está próximo o reino dos céus. O próprio rei estava ali, entre os homens. O grande rei prometido, desde o Éden, estava ali, anunciando a chegada desse reino. Que reino? Aquele reino que foi perdido. Aquele reino que foi oculto, que foi tirado de nós por causa do nosso pecado, por causa de nossa rebeldia, do qual nós fomos expulsos. Cristo é aquele que vem para restaurar. Ele veio para salvar, é o que o anjo diz a Maria. Ele será Jesus porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Ele veio justamente restaurar o povo de Deus. Não é? A obra de Cristo é a restauração, é a recriação, é a transformação da criação caída. Jesus começou então, irmãos, a pregar justamente o arrependimento, porque esse reino estava chegando, estava ali. Não é? Essa é a mensagem do Evangelho. E ele é o rei prometido a tantas gerações. Em Colossenses 2:9 diz bem assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, na plenitude dos tempos. Ele ali, aquela pessoa chamada Jesus Cristo, aquele homem do qual não davam crédito, era o grande rei, o grande ungido do Senhor, o grande prometido. Aquele que é o segundo Adão. Aquele que triunfaria, que venceria onde Adão foi derrotado. Aquele que venceria as obras do diabo. Aquele que não cairia em tentação como Adão caiu. Pelo contrário, ao invés de levar a raça humana ainda a confirmar sua condenação, ele se tornou o cabeça do povo de Deus, o cabeça da igreja, com autoridade. O governo está sobre os seus ombros. E o que nós lemos, o texto que nós lemos de Mateus 4, descreve justamente isso. Quando Jesus é batizado, é confirmado, é ungido, consagrado como rei, como ungido do Senhor, como sacerdote para pregar o Evangelho, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. E entramos em Mateus 4. E ali, no deserto, nós estamos vendo aquela cena lá do Éden de novo, mas dessa vez fora do Éden. Mais uma batalha travada. O novo rei, o rei prometido, está sendo testado ali. E, na verdade, o inimigo investiu muito mais do que investiu em Adão e Eva. Diferente de Adão e sua esposa, que estavam em um paraíso, que tinham dons excepcionais, que não tinham provado o mal, Jesus Cristo estava ali como um servo humilhado, como um servo fraco, como um homem independente, que assumiu a natureza humana,
e sofrendo 40 dias de jejum em um deserto. Ou seja, ele foi colocado no pior lugar, com fome no deserto, para intensificar ainda mais a sua luta, para que nele, ou seja, na sua fraqueza humana, se manifestasse a glória de Deus. Adão tinha muita coisa, mas Cristo ali estava sem nada, irmãos. Não havia beleza no deserto, não havia cuidado no deserto. E ali o diabo, esperando o momento de sua fome, chegou. E cada armadilha que ele lançou, cada ataque que ele lançou, como nós vemos no texto, Cristo venceu todos. Diferente de Adão, que não suportou a tentação do diabo e desobedeceu à lei de Deus, Cristo disse não. Ele venceu em cada tentação do diabo. O diabo tentou a respeito de sua fome, o diabo tentou a respeito do seu poder, o diabo tentou a respeito dos reinos. Não era um rei que foi prometido? Deus não prometeu um rei? Pois é, o diabo ali, sujo que só, chegou para oferecer reinos a Cristo. Ele ofereceu um caminho mais fácil para Cristo, tal como ofereceu para Adão. Ora, Adão, Deus não prometeu para você que você seria como ele, teria vida eterna? No ponto não é esse, não é viver eternamente? Eu tenho um caminho muito mais fácil. A eternidade refere-se a essa vida eterna, refere-se a conhecer tudo, a saber de tudo, a ser preenchido de conhecimento. Deus é assim. Você não quer ser assim, Adão? Não foi isso que Deus te prometeu? Viver eternamente? Só que para você fazer isso tem que me vencer. Dá trabalho, é difícil. Eu tenho um caminho mais fácil. Come do fruto. E o que você não sabe, você vai saber. Você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Não é esse o problema? E eles caíram. Diante do Senhor Jesus Cristo estava ali o diabo, do mesmo jeito, dizendo: você é o Filho de Deus? Você é o ungido do Senhor, é o Rei? Eu tenho um caminho mais fácil para você. Se o problema é você assumir um trono como um rei e ser reconhecido em todo o mundo, olhe todos os reinos do mundo. Olhe todos os reinos do mundo. Tudo isso eu te darei. Eu submeterei aos teus pés se você hoje se prostrar e me adorar. E mais uma vez Cristo, com a palavra de Deus, venceu o diabo. Ali Satanás foi completamente derrotado, irmãos. Completamente derrotado. Embora o rei não tivesse a aparência de um rei, como de repente as pessoas esperavam, um rei cheio de glória, a glória que nós veremos um dia quando estivermos no céu, quando estivermos no novo céu e nova terra, na presença dele. Mas aqui estava esvaziado, humilhado como servo. Mas ali, daquele jeito, fraco, ele venceu o diabo, na pior das condições. E os homens questionaram a Jesus Cristo. Não só o diabo, mas os fariseus questionaram a Jesus Cristo. Eles disseram em Lucas 17, verso 20 e 21, certa vez tendo sido Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. Ou seja, o reino já chegou aqui. A pregação de Cristo era essa: arrependei-vos, porque está próximo o reino. E a sua resposta aos fariseus foi: o reino já está presente, mas vocês não podem vê-lo. Ele não tem aparência visível. Não é como vocês querem, não é como vocês pensam. Ele está aqui já. Não é? O próprio rei está aqui. O próprio rei estava ali entre eles. Essa é a verdade acerca do reino, irmãos. Em Romanos, capítulo 14, verso 17, nós vemos bem assim: porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. É um reino espiritual que os homens não podem ver, que eles podem procurar, não é? Eles podem se esforçar para achar a entrada desse reino, mas isso está oculto. O rei que estava ali nem mesmo podia ser reconhecido como tal. Só João Batista, quando Jesus foi ser batizado, é que reconheceu. A atitude de João é: tu vens a mim para ser batizado, eu é que deveria ser batizado pelo Senhor. Eu não sou digno nem de desatar as correias das tuas sandálias. Porque João recebeu a revelação de quem Cristo é. Ele foi levantado por Deus como uma voz que clamava no deserto para preparar o caminho do Senhor. Ele sabia, ele reconhecia quem ele era. Mas não só João,
O próprio ladrão na cruz, irmãos, na pior das condições também, ao olhar para um homem humilhado, crucificado, pior do que ele nas suas condições, viu nele esse rei prometido e o chamou de Senhor e disse: quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Não é condição humana ver o reino de Deus ou reconhecer a glória de Cristo. Cristo mesmo diz em João 18:36, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. A preocupação dos discípulos em defender a Jesus Cristo. Ora, o meu reino não é daqui. Eu não estou sendo reconhecido como rei aqui neste lugar. Não é neste momento que eu serei reconhecido como rei aqui. Se eu fosse rei aqui, coroado como rei aqui, ninguém me tocaria. Eu daria ordens e meus servos me serviriam, me protegeriam. Mas o meu reino não é daqui. E ele fala, mas agora o meu reino não é daqui, refere-se àquele momento. Nesta era presente, o seu reino não é daqui. Não está estabelecido perfeitamente aqui. Isso nos revela que esse reino ainda está em um processo. Essa é a missão da igreja, essa é a função da igreja. A igreja prega o reino de Deus. E ninguém pode ver esse reino se não nascer de novo. João 3:3. Em verdade eu vos digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nem mesmo os mais sábios, os mais inteligentes, nem mesmo os gregos que foram procurar Jesus Cristo porque ouviram acerca de sua doutrina, os gregos que amavam a filosofia, o conhecimento, quiseram ouvir a Jesus Cristo, mas eles também não podiam ver. Ninguém neste mundo tinha a chave desse reino, podia conhecer, ver esse reino, entender esse reino. É o que Jesus diz a Nicodemos. Ninguém pode ver, ninguém pode entender, ninguém pode compreender o que está acontecendo. Vocês veem apenas manifestações milagrosas. Vocês veem pessoas coxas andando, aleijados andando, cegos enxergando. Vocês veem pães sendo multiplicados, mas vocês não sabem o que essas coisas significam. Vocês não podem ver o reino de Deus. Para vocês, Cristo é o quê? É só um curandeiro, é só um homem que faz milagre, vamos atrás dele. Ele pode resolver o nosso problema, mas eles não reconhecem quem ele é. Por isso mesmo, quando o rei fala, eles vão embora. Porque eles só querem milagres, só querem benefícios sociais. Eles não querem se submeter ao reino. Porque eles não podem ver e nem reconhecer a glória de Cristo. Somente quem nascer de novo. Portanto, irmãos, a grande verdade acerca do reino é que se vocês podem ver o reino de Deus, se vocês podem de fato enxergar o significado de tudo isso, se vocês hoje podem testemunhar no Evangelho os milagres de Cristo, a sua pregação, a sua autoridade, a sua doutrina, e perceberem então o que aquilo significa no reino de Deus, que Deus estava manifestando a glória de seu Filho ali, que ele estava sendo de fato um testemunho vivo do poder de Deus. Se vocês podem ver esse reino, entender a razão do porquê vocês são cristãos, do porquê nós fazemos parte da igreja, isso é o sinal de que o Espírito Santo os ressuscitou, de que há nova vida em vocês. E apesar de nossas falhas, nós podemos de fato ver e entender a razão de tudo. Nós não estamos perdendo nosso tempo aqui. Não é uma coisa inútil que nós fazemos todos os domingos de manhã e à noite. Não é simplesmente nos reunir como um grupo de pessoas que se gostam. Não é isso que nos mantém aqui vivos, praticando a vontade de Deus e o servindo em um culto solene, e não só aqui, mas em todo canto, todo momento de nossa vida. É justamente isso. É o reconhecimento desse grande reino maravilhoso, que não é visível, mas que nós já participamos dele. Somos filhos do reino. E é por isso que nós cremos, confiamos e procuramos, apesar de nossas limitações, fazer a vontade de Deus. Apesar de nossos pecados, nos submeterem a arrependimento ao rei desse reino. Isso é a demonstração de que Deus revelou essa glória a nós, irmãos. Tal como revelou a João Batista, tal como revelou ao ladrão na cruz e aos seus discípulos. Eles puderam reconhecer que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Assim também nós podemos, por causa da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Essa é a verdade do reino. Vejam o privilégio santo que nós temos. Tudo que fazemos tem esse significado. Mas Cristo, o Rei desse reino, nos ensina algo precioso. Nós aprendemos tudo isso sobre o reino de Deus para refletir na segunda petição da oração do Pai Nosso. Porque Cristo nos ordenou, nos ensinou a pedir: venha o teu reino. O Senhor nos ensinou isso justamente para que nós
como servos desse reino, como súditos do reino eterno que permanece para sempre. Irmãos, venhamos clamar sinceramente para que Deus opere em nós, para sermos fiéis nesse reino. Essa oração é muito importante para nossas vidas, porque nós somos pecadores. Nós não somos servos fiéis sempre, não, irmão. Nós pecamos todos os dias. Nós somos fracos e desonramos o nosso rei. Ainda sabendo do que ele fez por nós, um rei tão fiel que deu a vida pelo seu povo. Ainda assim nós falhamos. Ainda assim somos tentados. E o Senhor nos ensina justamente isso. O Senhor fala em comparação para termos a expectativa, não é? Sermos consolados com esse reino. E por mais que sejamos tentados aqui, Ele nos dá ensino para que nós não venhamos cair, não venhamos ficar esmurecidos na fé e pensando bem assim, ora, há tanto tempo eu sirvo a Cristo, há tanto tempo nós vemos igreja no mundo, só de igreja cristã, sem contar toda a história da igreja do Éden até aqui, mas só de igreja cristã são mais de 2000 anos. E nós não vemos o mundo sendo transformado. O mundo continua injusto do mesmo jeito, pessoas estão morrendo por injustiça, tanta desgraça que governantes que deveriam honrar a Deus, não é, fazem nesse mundo, oprimem o seu próprio povo. Onde está o reino de Deus? Nós não conseguimos enxergar isso. E Cristo então nos ensina para reconhecermos essa verdade. Ele fala bem assim, Lucas 13, verso 18 a 21. Então Jesus perguntou, com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que o homem semeou a sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou, com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. A explicação de Cristo para a consolação dos seus servos é essa. Vocês não estão vendo o reino, porque a sua aparência não é como vocês pensam. O que há em vocês hoje é uma semente desse reino. É algo que é visivelmente pequeno, mas veja, tal como esse grão de mostarda, ou como uma pequena quantidade de fermento em toda uma farinha, esse reino vai crescer. Essa semente que Deus plantou em nós irá crescer. Todos os dias de nossa vida, o Espírito Santo nos santifica mais. Você não é como você era há anos atrás. Deus está nesse processo de expansão do seu território, do seu domínio, do seu reino, nos santificando. Até um dia chegarmos à estatura de varão perfeito, à estatura de Cristo. E um dia, esse reino que ainda é oculto aos nossos olhos, mas que é a verdade que nós vivemos, será manifesto de tal forma que isso que é interno, essa vida eterna, essa maravilha que Deus nos deu pela fé, se manifestará, será expandida e todo olho verá. Como ninguém consegue dar glória quando vê uma semente de mostarda tão pequena, mas fica impressionado quando essa semente atinge a sua idade madura, quando vira uma árvore gigantesca, que as aves dos céus fazem os seus ninhos. Assim o reino de Deus crescerá, a começar por nossa própria vida, irmãos. Eu e você hoje somos membros do corpo de Cristo e, portanto, cidadãos do reino. E apesar de nossas falhas, Deus está operando em nós. Para que um dia todo mundo veja, toda a criação contemple os filhos de Deus manifestos e o reino de Deus seja estabelecido neste mundo. Sim, haverá um dia em que esse reino será restaurado de maneira completa. Esse é o dia quando o nosso Rei voltará a este mundo. Ele plantou essa semente em nós, pelo Espírito Santo. E Ele está regando todos os dias, com seu amor, com sua misericórdia, com seu cuidado. Ele está dando crescimento pela palavra. E um dia Ele vem para essa colheita. Vai separar o joio, mas vai pegar de fato aquilo que Ele plantou e expor. E o reino será estabelecido. Ele é quem faz isso. Por isso, glória ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Rei bendito. E Ele nos ensina na oração do Pai Nosso. Clamem pelo reino. Amem o reino. Se vocês anseiam pela manifestação do reino de Deus, se vocês querem ver um mundo de justiça e de paz,
Orem sinceramente a Deus por isso. Senhor, manifesta o teu reino. A começar por nossas vidas. A começar hoje, aqui e agora, em nossas famílias, na comunidade, em nosso trabalho, onde estivermos. Que venhamos demonstrar a nossa submissão ao nosso Rei no mundo. Que possamos dizer como Pedro e os demais apóstolos, as multidões que afrontavam o Evangelho, importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque nós temos um Rei eterno. Nosso coração não está neste mundo, nosso coração não está na política, nosso coração não está na esperança que as pessoas buscam, mas no Rei eterno. Um dia esse reino vai se manifestar, mas hoje nós somos chamados por Deus para aqui nos submeter a esse grande Rei de glória. Nós começamos agora esse processo que vai de hoje até a vida eterna, até o dia que veremos o nosso Rei Jesus Cristo não crucificado, não humilhado pelos homens, mas completamente exaltado. E tal como os anjos no céu, nós também nos prostraremos e adoraremos. Reconheceremos a glória desse Rei. E isso é o que o Santo Evangelho nos ensina e é o que Cristo nos ensina ao dizer, clamem pelo reino. É por isso que o apóstolo Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 1, verso 10 e 11. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.